E aí pessoal, terça-feira, dia de vídeo e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês acerca de perspectiva. Uma das coisas que eu tenho muito refletido nesses dias é sobre de que maneira ou como, né, a nossa perspectiva daquilo que nos cerca pode definir a nossa forma de caminhar. Tratando sobre essa questão, sobre perspectiva, é muito importante que dentro daquilo que a gente busca alcançar em Deus, a nossa perspectiva também esteja na vontade dele. Quando o que eu busco em Deus não está alinhado à perspectiva que ele vê para mim, podem acontecer duas coisas. A primeira é eu pedir aquilo que não é o desejo dele me fazer por mim, não é a vontade dele, e dessa forma a gente acaba ficando em muitos aspectos frustrado em função de pedir e não receber porque estamos pedindo mal. A segunda coisa que pode acontecer é nos tornarmos obstinados. Né? E o que é a obstinação? A obstinação, o obstinado é aquele que luta em busca de alguma coisa, se dedica para alcançar alguma coisa, muito mais por teimosia do que por um real significado e propósito. Ou seja, aquele que busca algo que até pode lhe fazer mal, mas por conta da teimosia ele não para, ele não larga, ele não deixa aquilo de buscar. Então a pessoa se torna obstinada. Nós precisamos buscar a perspectiva de Deus em relação à nossa vida. E isso ser também, a partir de então, o nosso desejo, o nosso anseio, o nosso querer, a nossa vontade. Tudo aquilo que eu pego, mesmo tendo ali um entendimento, uma fundamentação bíblica, mas eu olho para aquilo numa perspectiva humana, natural, eu vou corromper. Eu preciso olhar para aquilo dentro da perspectiva, de Deus. Vou dar um exemplo. Jesus, em determinado momento, ele fala, olha, não juntei tesouros na terra. Por quê? Porque o ladrão rouba, as traças corroem. E existe uma série de outros ensinos sobre a questão do amor ao dinheiro, sendo a raiz de todos os males. Ter dinheiro não é pecado. O pecado é quando você coloca o seu coração nessa ambição. Mas ele diz a perspectiva de Deus, juntai tesouro no céu, onde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Perceba que Jesus ele traça um parâmetro de busca igual, ele traça um parâmetro de perigos iguais, mas ele traz duas perspectivas. Olha, você buscar a mesma coisa com os mesmos perigos na perspectiva natural, você vai se dar mal. Se você buscar essa mesma coisa tendo os mesmos perigos, mas na perspectiva de Deus, isso vai dar certo. Então, perceba, é assim que funciona. Hoje a gente vê uma proliferação aí de uma série de pseudos ensinos cristãos sobre graça, sobre o amor incondicional, sobre perdão. Só que tudo isso, na maioria desse segmento de hipergraça, é avaliado, é visto sobre uma perspectiva humana. Então pega-se uma causa nobre, uma causa justa, graça, amor incondicional, perdão, aspectos realmente relevantes da vida cristã, só que fundamenta-se essa perspectiva dentro da realidade humana. E aí é onde corrompe todo o processo. A graça, ela não tem que ser entendida na perspectiva humana, mas na perspectiva de Deus. O amor incondicional não deve ser concebido dentro da perspectiva natural, humana, mas dentro da perspectiva de Deus. Não é o que eu espero da graça, é o que ela é. Da parte de Deus para mim. Não é o que eu espero que seja o amor incondicional. Não, é entender o amor incondicional na perspectiva de Deus. Então, muito cuidado como você tem tratado a perspectiva daquilo que você tem aprendido e depositado a sua fé. A perspectiva precisa ser vista da parte de Deus
e não da parte das minhas necessidades. É tão bom ouvir que eu não preciso mais me preocupar com o pecado porque tudo já foi perdoado. É ótimo, só não é verdade. Só é uma mentira, né? É um sofisma, uma criação inventosa de uma mente de um adolescente espiritual para enganar você. E se você mudar sua perspectiva para avaliar todas essas questões segundo o seu próprio pensamento e coração, você não vai usufruir de todos os benefícios reais que esses aspectos oferecem. Então pense sobre isso, amém? Avalie a perspectiva que você está examinando todas as coisas, você está vislumbrando todas as coisas. É a perspectiva natural, humana, humanista, ou é a perspectiva de Deus e da sua palavra? Grande abraço, fique com Deus.